Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as manifestações deste 7 de setembro, possíveis desdobramentos políticos e o encaminhamento da agenda. Eu converso com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo e vice-líder do partido na Câmara. Deputado, boa noite. Oi, boa noite, Denise, e boa noite para todos que estão nos assistindo. Bom, Coronel, o senhor participou das manifestações aqui na Paulista neste 7 de setembro. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz dessa mobilização toda e principalmente da repercussão das falas do presidente Bolsonaro, porque ele busca apoio da população, só que nós tivemos manifestações contrárias, por exemplo, do PSDB, que começa a falar em apoiar o impeachment. Paulinho da Força também já se manifestou nesse sentido. Amanhã o Supremo deve se manifestar na abertura dos trabalhos em relação a ele dizer que não vai respeitar mais decisões de Alexandre de Moraes. O senhor acha que muda a configuração política? E tem mais, o presidente teria convocado uma reunião do Conselho da República e vários integrantes, inclusive o vice-presidente, não sabiam disso. Bom, em relação às manifestações, Denise, a avaliação que eu faço é muito positiva. Brasília foi um sucesso, acredito eu que mais de 1 milhão de pessoas. Aqui na Paulista também não foi diferente. O povo compareceu e fez o seu manifesto de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e principalmente, Denise, é uma pauta que está muito falada hoje, que é a questão da liberdade. Nós temos visto algumas coisas, alguns arrufos entre o STF e o presidente que tem deixado a população absolutamente indignada, além de algumas sentenças que também fazem com que a insatisfação do povo aumente bastante. Muito bem, o cenário político obviamente muda. A partir de amanhã as relações elas começam a sofrer uma certa pressão para que se solucione esse momento tenso que nós estamos vivendo nesse relacionamento entre os poderes. O presidente da República anunciou que deve convocar o Conselho da República e é algo importante, porque o Conselho da República ele está lá previsto em lei para se decidir sobre intervenção, estado de sítio e mais um outro fato que eu não me recordo agora. Mas é uma lei de 1990, assinada pelo ex-presidente Collor. Então, é sinal de que as coisas estão graves. O relacionamento entre os poderes realmente está muito tenso e precisa ser solucionado. Agora, deputado, a gente sabe que os apoiadores do presidente compareceram, houve uma mobilização muito grande, uma coordenação. A gente via em algumas regiões da cidade ônibus que vieram do interior. Então, foi um ato planejado durante muito tempo, não foi um ato espontâneo nas cidades. Em Brasília aconteceu a mesma coisa. Então, nós temos a manifestação da parcela da população que apoia o presidente Bolsonaro, que sempre apoiou. Agora, tem a parcela que é contra, que também tem se manifestado. O senhor não vê uma divisão maior da sociedade além da divisão política? Em relação à manifestação, Denise, ela já foi marcada com muita antecedência. É que os fatos políticos eles vieram se atualizando e migrando de assunto. Por exemplo, a primeira vez que eu comecei a ver essa manifestação do dia 7 era para falar de voto impresso. Nós acreditávamos que a pauta do voto impresso ultrapassasse o limite da Câmara dos Deputados, fosse para o Senado, e aí estaríamos, então, hoje numa data praticamente limite. Só que isso não aconteceu e as pautas mudaram. Nós tivemos fatos de lá para cá, por exemplo, a prisão do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, né? E isso acendeu ainda mais essa manifestação do dia 7. Quanto à divisão da população, olha, Denise, sinceramente eu não vejo divisão nenhuma. Eu vejo uma grande maioria apoiando o presidente Bolsonaro. Se você observar duas imagens, uma do Vale do Anhangabaú hoje e a outra da Paulista, é possível sentir o que o povo exatamente está pensando. É absurdamente maior a manifestação, porque a manifestação da esquerda que ocorreu no Vale do Anhangabaú também foi uma manifestação organizada. E você coloca isso numa balança, você vai perceber que ela está muito mais pesada para o lado do presidente Bolsonaro. Então, a população está com ele. Agora é acompanhar esses fatos durante essa semana, que esses próximos 3 dias vão dizer o tom que nós teremos na política para esses próximos meses até a campanha, até efetivamente a eleição ano que vem. Eu falava por causa até do apoio político que o presidente possa ter para determinadas iniciativas. Luiz Fux já antecipou que ele não vai se curvar às ameaças. Amanhã ele fará esse pronunciamento na retomada dos trabalhos aí do Supremo Tribunal Federal. Não é? E nós temos esse posicionamento dos partidos, inclusive alguns que fazem parte do chamado Centrão.
E o presidente tem dependido muito disso para levar adiante a pauta no Congresso. O senhor não acha que pode atrapalhar? Tem a questão dos precatórios, que Luiz Fux estava empenhado em buscar uma alternativa. Tem a questão da reforma do imposto de renda, que tem que passar pelo Senado. Tem pautas políticas. Eu lembro até que eu estava assistindo você no seu comentário de economia e você ainda frisou muito bem que determinados fatos atrapalham muito a agenda econômica. Eu não espero do presidente Luiz Fux que ele coloque ordem na casa, até porque ele é um presidente para ser mediador e ele não tem um poder hierárquico sobre os outros ministros. Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas que ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, precisa se reunir com os seus ministros e avaliar muito bem o que está acontecendo e, mais do que isso, ele precisa ouvir o presidente da República, isso é fato. Ele não pode sentar numa cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal e achar que nada está acontecendo nesse momento. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um cargo muito forte nesse momento e ele precisa agir como tal, ou ele vai se demitir dessa situação toda. Eu acredito que ele não faça isso. Vou aguardar o pronunciamento do ministro Fux, mas eu espero dele uma postura cidadã e muito mais do que cidadã republicana, observando sempre o que a Constituição diz. Agora, deputado, estava marcada há algum tempo atrás uma reunião entre as lideranças, o presidente da Câmara, do Senado, Luiz Fux, que é presidente do STF, e o presidente Bolsonaro. Essa reunião foi desmarcada durante a fase de recesso parlamentar e recesso dos trabalhos do STF, porque o presidente voltou a criticar integrantes do Supremo. E o Supremo age como uma casa, né, como um dos poderes. E foi isso que levou a ser cancelada a reunião. Depois Fux falou até da possibilidade de marcar uma nova reunião. Só que as críticas do presidente ganharam mais força ainda. E nós vimos isso nessa manifestação. Inclusive, muitos questionam o fato dele dizer que não vai mais respeitar as ordens de Alexandre de Moraes, o que, na visão de alguns analistas, poderia se caracterizar um crime. Denise, e olha, não é somente essas críticas do presidente que aconteceram nas últimas semanas. A cada semana nós tínhamos um fato novo e normalmente sendo protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem é que não se estarreceu quando o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo do Gedel Vieira de Lima, pego com 51 milhões com um dinheiro sem procedência nenhuma? E esse inquérito foi absolutamente jogado numa prateleira a partir de agora. Isso causa uma indignação terrível. Fora isso, nós tivemos algumas decisões do Supremo que praticamente apontavam para o Poder Executivo de uma forma descomunal, sem nenhum embasamento legal. Então, aquela reunião que havia sido marcada para meados de julho, ela não aconteceu porque depois disso nós tivemos sucessivos fatos que desgastaram ainda mais a relação entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu cobro hoje do ministro Luiz Fux uma postura de presidente do Supremo. Ele está ali para ser um mediador entre 11 ministros e para responder, nesse momento, pelo Supremo Tribunal Federal. O que não pode é ficar o Supremo tomando atitudes absolutamente antagônicas à vontade popular e principalmente interferindo sobremaneira no governo Bolsonaro. Agora, deputado, antes de encerrarmos, eu queria lembrar que nós vamos ter uma outra polêmica no retorno dos trabalhos até do Congresso, que foi a medida provisória anunciada pelo presidente na sexta-feira à noite, limitando a atuação aí das redes sociais no sentido de retirar postagens de fake news, mentiras de toda a ordem. Isso causou uma repercussão muito negativa, mas foi na sexta-feira à noite. E isso vai entrar em pauta amanhã. Sim, sem dúvida. É uma pauta muito discutível, inclusive, mas o que nós estamos vendo é um verdadeiro cerceamento das redes sociais em cima de apenas um dos lados que hoje polarizam na política brasileira. Isso tem sido sentido por várias pessoas, eu praticamente sou uma delas que me reporto a isso, mas sem fazer nenhuma reclamação nesse momento. Essa lei ela precisa existir. Se existe uma empresa que é mediadora de comunicados, de notícias, né, ela precisa ser moderada também na sua forma de agir, não pender apenas de um lado. E isso a gente tem visto claramente. Mas isso envolveu, inclusive, questões relacionadas à pandemia e saúde. Houve muita atuação nesse sentido. Pois é, Denise, é algo extremamente discutível, porque eu vou tocar nesse assunto,
Eu conheço inúmeras pessoas que se curaram através do uso da hidroxicloroquina e a imprensa, de alguma forma, nega que esse remédio tem algum efeito, quando a gente sabe que muitas pessoas são testemunhas de fato de que esse remédio ele poderia ter sido aplicado e ter salvo milhares e milhares de pessoas. Mas, infelizmente, houve uma corrente muito forte de alguns setores e aí, infelizmente, nós tivemos essa discussão. Isso não é fake news. Chegamos ao final do nosso tempo, só lembrando que não é a postura da OMS em relação a essa questão da hidroxicloroquina, só para ressaltar que é uma postura aí da área da ciência. Mas, deputado, eu agradeço muito a sua participação, o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Obrigado, Denise, e um abraço a todos. Com vocês.